Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. No episódio de hoje, eu vou falar com a minha voz normal. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, vamos falar com as nossas vozes normais, né? Não que a minha voz seja muito diferente, a voz que eu faço no podcast seja muito diferente dessa minha. A minha é, né? A da Dayana é bem diferente, porque ela assume a voz de jornalista dela. Inclusive, acho que ela consegue fazer isso, assim, só lendo qualquer coisa, né? Dá pra... Não sei, caixa de leite... Eu acho que dava pra explicar, assim, começar falando... eu imagino que tem muita pessoa que nem sabe o que é o podcast. E eu tenho uma visão, assim, dele, e eu acredito que você... Vamos ver se você tem a mesma visão que eu tenho, ou se você tem alguma visão diferente do que é, e a gente já, assim, apresenta o que a gente faz no podcast, né? No Leitura de Ouvido. Então, eu acho que é importante a gente falar que esse é o 10º episódio, né? Por isso que a gente pensou em fazer algo diferente, né? Já estamos ali 2 meses e meio, né? Fazendo leitura de ouvido toda semana ali, com aquela emoção de escolher um texto que vai chegar até o ouvido e o coração da pessoa e que mude a sua mente e a sua vivência e leve algo diferente, né, para aquilo. Há muito tempo atrás, acho que é bom contar talvez como surgiu essa coisa de gravar textos, né? Em 2012, não sei se você lembra, que foi nesse ano, eu lecionava de 6º ano até ensino médio e... Como professora de literatura, produção textual, né, e gramática também, para cada turma dava uma disciplina diferente. Mas como literatura, eu trabalhava o mesmo texto. Às vezes eu tinha 4 turmas de 9º ano. E daí o que acontecia? Para não ficar lendo o mesmo texto tantas vezes, né, eu abusava dos dotes, dos talentos musicais. Não, que você veio com a ideia de gravar, você precisava mostrar o conto para a turma e você veio a ideia de, vou gravar, me ajuda a gravar e tal. Mas eu não lembro se a ideia era a gente dramatizar. Era a ideia mais de gravar, né? Eu acho que a gente fez isso muito bem no A Moça Tecelã, que até outro dia a gente reviveu, né? Ressuscitou a Moça Tecelã e jogou no Facebook. E ali um monte de gente começou a falar, nossa, que legal esse texto, eu quero mais. Mostrei para as minhas filhas, que é o conto da Marina Colasanti, que tá começou, tá no SoundCloud. Isso. E começou a vir comentários, assim, anos depois, de pessoas que a gente não sabia quem era, mas... A gente colocou lá quando? Em 2013, acho que foi. E fomos olhar uns 3 meses atrás, a gente ficou muito espantado, porque tinha muitos 1000 players. Não lembro quanto, mas, tipo... vazado muitos players. E daí a gente pensou, nossa, isso... As pessoas querem ver realmente textos, querem ouvir textos. E a gente tava com a vontade de fazer algum podcast sobre literatura, ainda não sabia direito o que, e a gente falou, vamos fazer isso. Então, a minha visão que eu tenho do leitura de ouvido, eu vejo muito, pelo menos como eu abordo leitura de ouvido, como uma narrativa cinematográfica. Então, eu tento... colocar sons como se você estivesse assistindo a um filme. No caso, você vai estar ouvindo a um filme. E eu acho que até os contos que a gente escolhe tem um pouco desse teor mais, assim, visual, né? Que não é uma coisa tanto de fluxo de consciência, tão pesada, assim, que às vezes tem na literatura, né? Que é bacana, mas você entra mais no teu mundo quando você está lendo, assim. E acho que quando você transforma um conto em áudio, tem os audiolivros e tudo mais, né? Que hoje em dia tem bastante, mas a ideia é fazer um pouco diferente do audiolivro. Eu vejo assim, é mais fazer uma narrativa mesmo, como se você estivesse ali sentado assistindo um filme, né? No caso, você vai estar ouvindo o filme. E eu vou te dizer, Lucas, que as suas narrativas cinematográficas estão funcionando, pelo menos para mim. Eu acho que eu sou a primeira leitora de ouvido, que tô dentro, né? A primeira leitora... Porque primeiro eu sou a leitora que faz essa seleção de textos. E eu quero fazer um adendo para essa seleção de textos, dizer que parece que a gente tem um universo de textos que a gente pode usar, mas na verdade a gente está meio que dentro de uma caixinha, assim. Toda semana a gente passa por um processo. Que texto a gente vai trazer que seja de domínio público
que dê um bom balanço entre literatura que fala de homem, que fala de mulher, né? Que fala das etnias, das classes como um todo, de Brasil e de exterior. Então a gente quer sempre tentar abraçar o máximo possível nesse vasto mundo de literatura e com isso que o Lucas acabou de falar, com esses elementos que ele possa sonorizar. Então por que eu ia dizer que isso está funcionando muito bem? Porque quando eu escuto, eu gravo, né? Beleza, cai na mão do Lucas. Quando ele termina a sonorização, ele passa para eu ouvir. Gente, coisas que claro, ali eu tentei dramatizar e lá, mas a hora que eu escuto as trilhas que ele coloca, os sons... Gente, não foi só uma vez que rolou uma lágrima, eu fiquei emocionada com o próprio texto que eu já conhecia, que eu mesma tinha gravado, mas tipo, a sonorização, ela amplifica muito as sensações que você tem, você entra dentro do texto de uma forma muito diferente. E esse processo, até pra mim, acontece quando eu tô editando, né? De também, às vezes, se emocionar com alguma parte ali do texto, depois que tá a trilha sonora, depois que tá todos os efeitos de som colocados. E ficamos ambos assim, imóveis, de olhos presos à colcha. Ela, por fim, quebrou o silêncio. Ia ser o meu presente de noivado. Deus não quis. Será agora a minha mortalha. Já pedi que me enterrassem com ela. E guardou-a, dobradinha na caixa, envolta num suspiro arrancado ao imo do coração. Porque se torna, assim, algo diferente de você simplesmente sentar e ler, né? Porque eu acho que quando você senta e lê o conto, de repente você tá num dia que não tá muito bem, ou que não tá com muita paciência, assim, e você acaba não entrando de cabeça tem mesmo. coisas que passam despercebidas, né? Eu acho que o leitura de ouvido vai meio que, assim, te forçar dentro do mundo, né? Você vai estar ali dentro do mundo da leitura e a ideia mesmo é vocês... como assistir, assim, uma série ou ver um filme, você vai, assim, sair um pouco do teu mundo real, né? E vai para dentro desse mundo que a gente criou. Principalmente se a pessoa fizer isso entre dois ouvidos. O que eu quero dizer? Tipo, o leitura de ouvido... É muito legal se você escutar com fone, né? Seja headphone ou earphone, enfim, coloque um fone de ouvido, vai lavar louça, vai lavar o carro, vai dobrar roupa, vai fazer o que for, mas vai escutando, incute no seu dia a dia, assim, as tarefas domésticas, colocar o leitura de ouvido rodar enquanto você está fazendo suas coisas. É muito imersivo, porque... Você tá ali, né, vai ter a esquerda e a direita funcionando ali, o som, tipo, ativando você. Até porque o Lucas faz uma coisa que eu acho muito legal, que é nos diálogos, né, que eu sempre tento fazer entonações e vozes diferentes pros personagens. Ele joga, né, fala isso. Jogar da direita pra esquerda, né, pra simular como se estivesse acontecendo uma conversa, realmente. Legal. E também os sons, vem um som da cozinha lá, vem o som da esquerda para a direita, então o uso de fone é quase obrigatório, assim, para ser bacana mesmo, para você ter a experiência total, né, do leitor de ouvido. Acho que a gente pode ir agora pros Claro. Pros eu contos. acho que é bom a gente falar que a gente escolheu primeiro o Poe e foi um desafio enorme, porque o conto é imenso. A Queda da Casa de Usher. E a escolha dele também foi muito porque esse foi um dos textos que você sonorizou lá para dar as suas aulas, né? É verdade. E a gente já, assim, imaginava mais ou menos o clima que a gente queria para ele, né? E a gente escolheu esse e foi difícil por ser um conto longo, né? Foi bastante tempo de edição, foi palavras... O Edgar Allan Poe, ele é um escritor, né, que não é moderno, não é escritor moderno. Ele é um escritor que tem a linguagem um pouco arcaica, né, porque é um inglês antigo e algumas palavras foram engasgando, assim, na hora de gravar, né? Uma delas foi o lúgubre. É terrível, gente. Lúgubre. Teve várias vezes nesse texto. Pantanal negro e lúgubre, fechou-se lúgubre, desembaraçando o espírito do... Ai, meu Deus, é muito difícil essa leitura. E depois eu acho que é muito usado, na verdade, em textos dessa época. Tem vários livros que tem essa palavra lúgubre. Eu não sei se não foi no terceiro episódio, no Monteiro Lobato, que voltou lúgubre em algum momento. O lúgubre aqui de novo. Depois eu vejo se eu consigo achar, eu jogo as partes que falam lúgubre. Então vou falar sobre a Casa de Usher. Vamos lá. O que eu achei mais interessante, no meu ponto de vista desse texto, assim, que foi que a gente lê ele depois e não percebe
que eu li ele assim, tudo bem, beleza, terminou, e depois fui comentar, não sei se foi com você ou se foi no grupo de estudos lá de literatura aquela vez, mas alguém falou, e o narrador, né, ele não tem nome, e eu, como assim o narrador não tem nome? Daí eu voltei, assim, penso na cabeça, né, e é verdade, a gente chega no final do conto e percebe que o narrador, o personagem assim, principal do conto, ele não tem nome, né? Ele não é apresentado. E isso não faz falta. É um narrador inominado, né? Que a gente fala na literatura. Ou seja, tipo, o Poe faz esse narrador, né? Contando que é esse amigo que vai visitar o amigo de infância e encontra aquela mansão, aquela coisa toda fantasmagórica, né? Dele doente, a irmã doente, aqueles gêmeos com uma relação toda estranha. E ele narra toda essa sensação pra gente. E ele realmente, o nome dele não aparece em momento algum. Só o Roderick Usher eu não sei, e a assim, Madeline. o que isso faz com o leitor. O que provoca, assim, inconscientemente. É difícil mensurar. Eu fico curiosa, né? Como leitora. Pois é, mas no meu caso, eu nem percebi que ele não estava sendo nomeado. Então, pra mim, foi indo a história e eu fui mergulhando na história sem perceber que ele não é nominado. Né? Na verdade, é um artefato, né, que o Poe usou e acho que é bem legal, assim, porque, bem na verdade, o narrador, ele existe para servir o texto de alguma forma, né? Eu acho que na Queda da Casa de Usher, esse narrador inominado serve a isso muito bem. Eu acho que, como é também a gente tá falando de literatura, né? No caso do livro, essa relação dos irmãos, que você falou que é um pouco estranha, ela, no fundo, é meio incestuosa, né? E no caso da literatura, na verdade, fica pro leitor imaginar muito dessas coisas, né? Não fica muito assim muito claro que é isso ou que não é isso. Agora, se pegar o filme, né? Que é a adaptação do... também nós já também estudamos o filme. É a adaptação dessa obra, né? Da Casa de Usher pro cinema. Não lembro, acho que é anos 50, né? Algo assim, ou anos 60, o filme. Um filme bem antigo. Eu lembro que o Robert Zemeckis é um dos roteiristas, eu acho que ele é o roteirista, que é o Robert Zemeckis De Volta para o Futuro, né, Náufrago, etc. E eu lembro que no filme essa relação assim dos irmãos é bem mais intensa, assim, de falar para você assim, ó, ele é um casal incestuoso. Até sabe aquele filme mais recente, A Colina Escarlate? Que eu não lembro de quem Guillermo Del Toro. Isso, do Del Toro. Tipo, ele meio que lembra um pouco esse clima, né? Da Queda da Casa de Usher. Nossa, ele bebe muito na fonte, né? E ele bebe também na fonte da Mary Shelley, né? Que é o último conto que a gente fez, que a gente já vai chegar lá. Me arrepia muito. Solta um trecho aí. Enquanto eu a olhava, aquela fenda rapidamente se alargou. Sobreveio uma violenta rajada de turbilhão. O inteiro orbe do satélite explodiu imediatamente à minha vista. Meu cérebro vacilou quando vi as possantes paredes se desmoronarem. Houve um longo e tumultuoso estrondar, semelhante à voz de 1000 correntes. E o pântano profundo e lamacento, a meus pés, fechou-se lúgubre e silentemente sobre os destroços do solar de Usher. Belo trecho, hein? Gostei muito dessa... Interessante também, a gente fez esse primeiro episódio, passou pro nosso filho, né? Pra ele... que ele lê, ele gosta muito de ler, né? Mas ele lê coisas mais infantos juvenis e tal, né? E o Edgar Allan Poe um pouco mais pesado. Ele escutou o comecinho, assim, e... Ficou com medo. Já falou, acho que eu vou deixar pra próxima. Vamos ver quando ele crescer mais. Ele vai gostar. Vamos falar que ele tem quase 12, né? 12 anos. Vamos pro próximo conto que a gente fez? Eu só queria falar uma coisa bem interessante que aconteceu nesse momento, assim. É muito desafiador, porque a gente tá em casa, todo mundo em casa, né? Nessa época de pandemia, quarentena. E não é muito fácil você... enfim, aquilo de... Será que o vizinho vai me ouvir aqui, gritando? Algo assim, sabe? Dizer, nossa, louco é essa vizinha aí. O que tá acontecendo? Sem contar que tem os cachorros, né? Tem cachorro, tem bastante cachorro no nosso bairro. É bem desafiador essa hora. Mas aconteceu já também de eu fazer o cachorro ser parte do background sonoro, né? Então, tá lá em Londres, por exemplo, no Sherlock Holmes, né? Se um cachorro estiver na rua da cidade de Londres, tranquilo, é normal. Super normal. E acabou mesclando. E só dizer aí também que esse trecho que você escolheu, ele é bem interessante, porque é uma sacada literária do Poe. Ele trabalha com a meta-literatura nesse momento. O arrombamento da porta do eremita, e o estertor da agonia do dragão, e o retinir do escudo. Diga,
Antes o abrir-se do caixão e o rascar dos goncos de ferro de sua prisão e o debater-se nela dentro da arcada de cobre das masmorras. Para onde fugirei? Não estará ela... O narrador está lendo uma obra, que agora não me lembro, mas é francesa, se não me engano. E ele lê para o próprio Paul, para o próprio Roderick, que estava naquele momento assim, meio conturbado, a irmã tinha morrido, e ele, para acalmar o amigo, começa a fazer essa leitura, e tudo que está acontecendo na leitura meio que acontece na casa. Então, é metaliteratura o termo que a gente usa para isso. Várias obras tomam partido desse recurso literário, e isso é muito legal. Vale dizer que... assim, fazer spoiler de livro, assim, não sei, né? Não é algo que... Porque o livro é de 1800 ali, não vai... Se a gente falar alguma coisa sobre a obra, eu não creio que vai atrapalhar a sua experiência, né? E a gente tá falando assim, tá fazendo esse episódio de uma forma que você não precise ouvir os outros, mas se você ouvir os outros episódios, tudo vai fazer mais sentido, vai ser mais bacana também você escutar nós hoje. Muito legal. Então vamos para agora o próximo conto que a gente fez, né? Que foi Machado de Assis, o conto O Espelho, emblemático. Na verdade, a gente foi bem sacana, né? A gente trabalhou o duplo da literatura nos 2 primeiros contos, né? Porque tanto o Espelho quanto o Paul trabalham o duplo, que é um outro conceito literário bem forte. Onde que tá na casa de Usher? O duplo do Porque Roderick? São gêmeos. Ah, sim, eles são gêmeos. Claro, gêmeos são sempre um elemento muito forte para o duplo na literatura. Tá, o Machado de Assis, esse conto eu tinha estudado, você também tinha estudado, acho ele, né? Mas eu recentemente tinha estudado ele porque eu tava fazendo aquele ensaio sobre o duplo, né? Uhum. E essa é uma das obras brasileiras que tem o duplo, assim, bem... É o tema, né? Do conto o duplo, né? É bom falar que Espelho sempre traz essa ideia de duplo, né? Duplo é o quê? É o bem e o mal, o dia e a noite, o intenso e o inerte. E é interessante que isso existe, esse conceito ele existe há muito tempo, né? Desde civilizações como egípcias, astecas, parece que todas as civilizações assim bem antigas, né? E depois, claro que isso foi entrando a partir dos séculos mais presente na sociedade, mas até as civilizações bem antigas têm o duplo, né? Uhum. Os egípcios tinham o Ka, né? Que tinha até tumbas que tinham espaço pro Ka, que era como se fosse esse duplo. Essa alma, né? Essa aura. E tinha o sarcófago normal, né? Para a pessoa. E nesse conto do Machado é trabalhado a imagem que o alferes enxerga no espelho. Né? Ele começa vendo ele mesmo e daí ao longo do conto vão acontecendo coisas e ele começa a enxergar de uma forma diferente ele próprio, né? E a própria vida. Então... vale lembrar também o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Também brinca com isso do duplo e é um conceito assim tão antigo e não é assim tão forte na sociedade. Eu acho que o Médico e o Monstro daria até para trazer para leitura, né? Ele é um conto longo, mas também daria para fazer. Na verdade ele é um livro, não é só um conto. Dividirei umas 3 partes. Mas é bacana porque faz você se questionar assim mesmo. Será que existe mesmo um duplo de cada um? Esse conto do Machado de Assis que a gente fez, O Espelho, ele apesar de... Ele tem os traços, assim, que você identifica, né? Como traços brasileiros, assim, né? Tem algumas partes engraçadas. Mas eu vi ele bastante como um conto quase de terror, assim, também. Porque conforme vai acontecendo, assim... Ele fica meio estranho, né? Fica meio assustador, assim. Não muito pelo lado do terror, mas começa a ficar estranho. A narrativa, né? De você começa a perceber que tem algo fora do lugar, você não sabe bem o que é e tal. É essa estranheza do duplo surgindo na vida dele, né? Na imaginação dele. Ou seja, essa outra pessoa que eu não conhecia, que tá aqui tomando conta de mim agora, dos meus pensamentos. Solta um trecho aí pra gente deixar isso mais claro. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência de meu ser novo e único. Porque a alma interior perdia ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa nervoso, desesperado, atirava-se-me no carapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava.
Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, uma ode. É engraçado, né? O Machado é muito intenso. Não à toa ele é o bruxo do Cosme Velho, né? Você viu como ele explora bem a noite e o dia nesse conto também, que é outro elemento que fica lembrando do duplo. Eu acho que... E esse conto, eu vejo ele bem como internacional, assim, bastante. Ele, apesar de ter algumas características, ele eu acho que não é assim pra... Eu acho que é pra qualquer leitor, assim. Vamos pro próximo, do Monteiro Lobato? O próximo é Monteiro Lobato. Bati palmas. Ó de casa! Apareceu a mulher. Está seu Zé? Ainda agorinha saiu, mas não demora. Foi queimar um mel na mansaranduva do pasto. Apê e entre. Amarrei o cavalo a um moirão de cerca e entrei. Acabadinha assim a Ana, toda rugas na cara. E uma cor, estranhei-lhe aquilo. Doença, gemeu. Estou no fim. Estômago, fígado, uma dor aqui no peito que responde na cacunda. Casa velha é o que é. Metade é cisma, disse-lhe para consolo. Esse texto, eu acho que é um dos que a gente mais se emocionou, né? Esse sim rolou lágrima quando eu escutei. Ele tem uma história muito... É triste, né? Uma história triste, assim, mas muito comovente. Faz você pensar ao mesmo tempo, né? Bastante. E assim, eu digo que o fechamento do conto, né? É mais lá pro final que ele se torna, assim... um pouco mais desesperador, né? Porque durante ele, assim, ele é engraçado e tem muita troca, muito diálogo, né? E tem muita palavra. Tem o lúgubre. Tem lúgubre, né, também. Uhum. E ele tem muita palavra que é engraçada por si só, né? Sim, é muito engraçado. E o Monteiro Lobato, ele trabalha muito com esses termos, assim, da roça mesmo, né? E quando eu procurei o Monteiro Lobato, eu falei... Nossa, ele é muito conhecido por ser Sítio do Pica-Pau Amarelo, Infanto Juvenil e tal. O Saci e tudo. Eu falei, nossa, eu quero trazer um Monteiro Lobato, tipo, uma parte para adulto. E até o Lucas explorou isso na abertura, que é uma coisa que eu... direciona um pouco, mas ele toma por ele, assim, o que ele quer pôr na abertura, a gente produz junto e ele escolhe, ele optou por colocar, se você tem 14 anos ou já teve 14 anos, você vai gostar desse conto, que é a idade da menina, né, da Pingo d'Água, que é falado ali, muito bacana esse conto. E foi uma faceta ali a gente mostrar o Monteiro Lobato, né, com um conto super atual. Eu acho que hoje, essa relação da neta com a avó, que ele mostra ali, a gente ainda pode fazer muita leitura. Mesmo o Monteiro Lobato, né, tendo nos deixado na metade do século passado ainda. E é bom falar que no Brasil as obras entram em domínio público 70 anos a partir da morte do autor, né? Então, a Colcha de Retalhos foi escrita em 1915, né? A publicação foi em 1915. Então, a gente tem aí 105 anos já desse conto, mas extremamente atual. Então, quero dizer que o sotaque que eu trabalhei quando se trata dessa fala de interior foi mais voltada aos gaúchos mesmo, né? Até pela proximidade que a gente está aqui do sudeste do Paraná, a gente escuta, né, essa fala interiorana aqui bem presente no... mas tem uma coisa meio... assim, é uma também. Mistura, né? Meio nordeste, meio gaúcho, enfim. Meio que os dois. Ela ganhou o doce. Doce da roça, mel é. Esta sunguinha só vendo, não é o que parece, não. Eu encarnei ali um personagem e acho que foi bem divertido. O próximo que a gente fez foi da Virginia Woolf, né? Ah, sim. O Sol e o Peixe. Só falando brevemente da Virginia, a Virginia é uma grande paixão da minha vida, né? Não só porque eu estudo bastante o feminismo, o feminino, e ela é uma bandeira, assim... Quando foi a primeira autora, foi o quarto episódio, a primeira autora feminina propriamente que a gente trabalhou. Eu falei, não, já foi 3 homens, agora tem que ser uma mulher. Vou achar um da Virgínia. E cheguei no Sol e o Peixe, e é um texto muito lindo, apesar de não ser nem conto, nem poesia, que é o nosso propósito, é um ensaio, mas a Virgínia, com todo o seu fluxo de consciência, ainda assim o Lucas conseguiu a sonorização cinematográfica que ele tanto almeja. É mais difícil. Né? E eu consegui falar da Virgínia, colocar ela na leitura, que era uma vontade muito grande. Assim. Não, mas é bem bacana, porque se transporta para aquela época, né? E eu tentei também colocar
sonorizar de uma forma que te transportasse para aquela época, né? Só para pessoa que não sabe sobre o que é o conto, né? Ele é sobre o eclipse, né? Eclipse solar. Sim, justamente. Um eclipse visto de um aquário de Londres. Então, ela fez esse ensaio, né? Contando que as pessoas se organizaram, foram todas para o monte. Agora não lembro o nome do monte exatamente. Lá pegaram o trem, foram muito cedo para ver o eclipse acontecer. Ia ser poucos segundos, 5 segundos, 20 segundos. Como a gente esquece das coisas, né? Enfim, o eclipse seria possível de ver num período de tempo muito curto. Todo mundo foi para aquele monte e não deu para ver nada. Daí, em outro ponto, em Londres, no centro, dentro do aquário, ele foi super visto, assim. E daí ela mostra... Ela termina de uma forma assim, não quero dar o spoiler do fim, mas, tipo, ela faz a gente refletir sobre a alma humana mesmo através de um peixe. Então, é extremamente profundo. De repente, do carro ao motor de algum fidalgo de Yorkshire saltaram 4 enormes e esguios cães rubros, predadores do mundo antigo, pelo jeito cães de caça, saltitando e cheirando o chão, no rastro de algum veado ou javali. Enquanto isso, o sol nascia. Uma nuvem resplandecia tal como resplandece uma cortina quando a luz aumenta lentamente por detrás. O próximo, né, o episódio 5, é A Esfinge Sem Segredo, de Oscar Wilde. Uma água forte. Achava-me numa tarde sentado no terraço do Café Paz, contemplando Fausto e a pobreza da vida parisiense, a meditar enquanto bebericava o meu vermute, sobre o estranho panorama de orgulho e miséria que desfilava diante de mim, quando ouvi alguém pronunciar o meu nome. Voltei-me e dei com os olhos em Lord Murchison. Não nos tínhamos tornado a ver desde que estivéramos juntos no colégio, havia isso uns 10 anos, de modo que me encheu de satisfação aquele encontro e apertamos as mãos cordialmente. São 2 amigos conversando num café e, de repente, um tá falando da grande dama que se apaixonou e você fica esperando que ele vai encontrar a mulher, que isso aconteça após ele encontrar o amigo e, de repente, né, ele conta a história da mulher misteriosa, por isso é o nome, a Esfinge Sem Segredo, né? Sem segredo. Então, é uma brincadeira muito forte. O Wilde, ele escreve de uma forma assim bem impressionante. Outro autor que mundialmente é conhecido pela exploração do duplo, com o retrato de Dorian Gray, né? Que é o retrato, né, também é um elemento de duplo. Parece que esse episódio é para falar de duplo. Dá pra falar. E ele é muito satírico, né? Tem algumas frases dele, vamos ver se eu lembro. Você lembra de algumas? Tem a do dinheiro, como é que é? Quando eu era jovem, pensava que dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje que eu sou adulto, eu tenho certeza. Ele tem essas tiradas, né? São as pré-eleições do Wilde, que ganham todas as agendas, né? As pessoas dão agenda de presente e tem muitas frases do Wilde por aí. Tem aquela... seja você mesmo, pois as outras personalidades já têm dono. Algo assim, esse é muito bom. E nesse conto mesmo tem aquele as mulheres não foram feitas para serem compreendidas, sim amadas. É isso, né? Acho que é mais ou menos. Mas é bem, bem interessante mesmo, porque ele faz a gente pensar e a gente queria trazer o Wilde para o leitura de ouvido. Eu acho que foi uma boa escolha também. O próximo é uma poesia. Ainda uma vez, adeus, de Gonçalves Dias. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Sim, pedido da nossa leitura de ouvido número 1, né? Vou falar o nome dela aqui, até para agradecer, que é a Jocélia Locatelli. Desde que a gente lançou
o Leitura, né? Desde o primeiro episódio, ela sempre nos chama em direct, compartilha todos em story. Então, muito obrigada pela sua leitura de ouvido, fiel com a gente tem muito carinho por esses retornos. Várias pessoas, assim, é muito carinhoso, né? Porque, na verdade, a gente faz isso com o coração, sem ter retorno nenhum. E o retorno é realmente esse feedback, né? Igual o escritor, ele não escreve pensando nos prêmios que vai ganhar, mas quando ele ganha um prêmio, claro que ele vai ficar super feliz, né? Óbvio, e também tem reconhecimento. Mas quando ele tem um feedback de um leitor dele, que na verdade é o maior reconhecimento, né? Vem daí, né? Do próprio leitor. Sim. É um trabalho que a gente acha que estaria fazendo se tivesse alguém ouvindo ou não, né? Ter alguém ouvindo é ótimo. A gente faz porque a gente gosta. Mas a gente faz porque a gente gosta. E a poesia sempre tem um pouco desse preconceito, né? Acho que hoje... porque no século XVIII ali era tipo era o carro-chefe, assim, né? Da arte era a poesia, né? Justamente. Acabou a ultrapassando. prosa é algo que veio depois, né? A gente tem as epopeias ali do Homero, a própria do Camões, né? Os Lusíadas, 8.816 versos, todos rimados e metrificados. Então, era a poesia a forma de manifestação escrita. Inclusive lá em 1700... O Diego Velázquez, lá, que era aquele pintor da realeza espanhola, ele fez um quadro justamente para colocar a pintura como uma arte tão importante quanto poesia e música, porque poesia e música era levado muito a sério. E pintura, apesar de ser levado, não era tanto, era considerado uma arte mais para fazer propaganda política, né? E para esse tipo de coisa, para servir algumas funções na sociedade, não tanto para ser arte por arte, né? Então, a gente vê que poesia é hoje um pouco desse preconceito, mas nunca foi, né? Na verdade, eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de parar para notar o sentimento, e a poesia em si é sentimento em essência, né? Alguns dias eu ouvi uma frase muito linda da Marina Colasanti, que ela mesma falou assim, que justamente quando a gente passa por dificuldades, é que o mundo mais precisa de poesia. Então, esse momento que a gente está de isolamento, de quarentena, é o momento que o mundo mais precisa de poesia. E a Jocélia teve a felicidade de nos sugerir uma poesia de domínio público, que ela gosta muito do Gonçalves Dias, né? E ela então sugeriu Ainda Uma Vez a Deus. Essa poesia é meio que autobiográfica do próprio Gonçalves Dias, porque ele narra ali o reencontro com a musa, a mulher que ele sempre amou e que ele não pôde se casar com ela, porque ele era excluído por sua questão étnica e social, né? Legal, porque isso não tá na poesia, né? Tá como pano de fundo das descrições. A gente sempre coloca no status quando vai postar esse tipo de informação curiosa, né? Por isso que hoje também a gente vem colocar essas coisas que estão no plano de fundo, que às vezes ela potencializa muito a tua experiência, né, de leitura. Por isso que tem tanto estudo da vida do autor, da obra, do contexto em que a obra está inserida, até para a gente conseguir explorar ao máximo. Tem uma curiosidade, a gente já passou por esse, a gente acabou de falar do Wilde, mas quando fala em carro, né, na obra, o Lucas foi pesquisar como fazer esse carro, né, sonorizado. Eu acho que tem todas as obras que a gente fez até agora, com exceção da poesia, né, acho que tem cavalo. E muitas obras falam do carro, né? E o carro era a carruagem. Por isso que tem o barulho das patas lá, as né? As patas, correntes de carruagem, etc. Então, se vocês forem ouvir, todas têm a carruagem, né? É bem... Ou carruagem ou o cavaleiro no cavalo, né? Bem interessante. Tá, então a próxima que a gente fez é um autor que eu sempre gostei muito, né? Que me introduziu, assim, para gostar de leitura, eu acho que você também, né? Que é o Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, né? Acredito que cheguei ao fundo do poço. O bilhete que recebi esta manhã parece ser o limite extremo do aviltamento. Leia-o. Jogou uma folha de papel amassado em minha direção. Vinha da Praça Montague e trazia a data do dia anterior. Eis o seu conteúdo. Prezado Sr. Holmes, estou muito interessada em consultá-lo sobre se devo ou não aceitar um emprego de governanta que me foi oferecido. Se não for inconveniente, passarei às 10h30 da manhã para vê-lo. Atenciosamente, Violet Hunter.
Conhece esta jovem? Perguntei. Não. Já são 10h30. Sim, e com certeza é ela que está tocando a campainha. Essa aqui também foi uma obra que eu trabalhei com os meus alunos, As Aventuras de Sherlock Holmes. Eles leram o livro todo, a gente fez trabalho, né, enfim, em literatura dessa obra. E eu tenho, assim, os meus prediletos. Dentro desses 12, eu tenho 4 ou 5 aqui que eu deixei pintadinhos no sumário aqui, sempre pensando, algum dia se eu tiver que mostrar algum conto, eu sei que é esses aqui. E a gente acabou escolhendo As Faias Cor de Cobre, que é o conto que encerra o livro. Muitas oportunidades de sonorização, né? Porque, assim, o escritório do Sherlock Holmes sempre foi um encanto para mim, assim, algo... Lendo essa obra até, quero dizer que eu fiz uma leitura fugaz. Foi 3 dias fortes de inverno. Eu li em pleno inverno, acho que foi lá em 2011 ou 10, não sei se você lembra, aquele ano teve um inverno muito frio. Tão frio que a gente tinha um colchão na sala cheio de coberta, meio que ficou aquela semana inteira, porque tava insuportável fora das cobertas. Parece, a gente tá falando bastante de narrativa, né, cinematográfica, e essa parece mesmo que é só você adaptar pro cinema, porque ela tá meio pronta, assim, para isso. E eu acho que é muito do autor também, né? O Arthur Conan Doyle faz muito isso de te colocar na ponta da cadeira, né? In the edge of the seat. Você não pode... você não consegue muito parar, assim, depois que você começa. Você quer saber o que vai acontecer em seguida, né? Então é cheio de cliffhanger, assim, dentro do próprio conto, né? Verdade. Então ele vai dando esses cliffhangers e vai acontecendo coisas e tal. E por esse fato de ter muito diálogo, dele descrever muito bem as cenas, né? Estava uma manhã de névoa na Baker Street, com chuva, etc e tal. A gente tem muita oportunidade para sonorizar isso e deixar mais imersivo. É verdade. Muito, muito intenso, assim. Esse texto, até a gente tem que falar, a gente dividiu em 2 partes, né? É o episódio 7 e 8? Uhum. 7 e 8. Porque a gente levou um tundão no Edgar Allan Poe, que foi o episódio piloto. Ele é um episódio bem longo. E esse aqui, quando eu terminei de gravar, assim, dá um cansaço, né? Muito grande. Faço pausas ao longo, mas o maxilar, assim, a língua fica... Não fale mais comigo hoje que eu não aguento mais falar. Era essa a sensação. E... Por mais que isso, né, pareça estranho, mas a gente decidiu separar e aproveitando, tomando partido disso que o Lucas acabou de falar, todos esses cliffhangers que a obra traz. Eu acho que foi bacana fazer essa separação. A gente dividiu em 2 partes, então tá aí o episódio 7 e 8, As Faias Cor de Cobre. Convido você a ouvir também. Essa também acho que é uma das que eu mais gostei de ter feito, né? Ela tem um início, assim, que te insere bem forte na história e também um final que fecha, assim, né? Tipo, você tem um final que não te deixa na mão, né? Ele realmente fecha e eu até tive dificuldade de entender um pouco o final. Depois, quando eu escutei pela segunda vez, eu entendi tudo o que aconteceu. Mas ele resolve, assim, o mistério e te deixa satisfeito, né, como leitor. Uma coisa que eu gosto que o Doyle faz muito aqui, né, nos contos alguns anos depois, como é que tá a vida desse personagem, né? Então, fulano de tal virou diretora da escola. É o aftermath, né? Que tem nos filmes e tal. 4 anos depois. Então tem essa parada também. É bacana. Dá vontade de fazer vários do Sherlock Holmes, ou trazer outros contos. Mas tem tanta coisa que a gente quer trazer por leitura de ouvido que, para começar a repetir autor, acho que vai um bom tempo ainda. Uhum. Vamos pro próximo? O último feito até agora. O último episódio que a gente fez, da Mary Shelley, A Garota Invisível. A gente queria fazer algo da Mary Shelley, a gente pensou no mais famoso dela, né, o Frankenstein, mas ele é um romance. Então a gente fez um conto que eu acho que até foi melhor do que fazer Frankenstein, que é uma obra que muita gente conhece, né, já, e tá no imagético de todo mundo já. E A Garota Invisível é um pouco diferente do que é o Frankenstein, né. A Garota Invisível, a gente fica pensando, a Mary Shelley sempre pensa em terror, mistério, né? O horror em si, que ela explorou essa coisa do estranho, né?
comprometer o moderno e tudo mais. Mas esse conto é de amor, né? É um conto de amor. Claro que tem ela explora bastante o mistério, né? Ao longo. Até tem horas que você acha que vai entrar bruxas ou fadas no texto. Eu digo que ele dança, assim, em volta de um amor, né? De uma paixão ali, mas ele é bem imersivo, assim. Eu gostei porque foi o primeiro que a gente fez, teve mar. Isso mesmo, bem lembrado. E ele começa assim... O oceano, né? Explorando ele esse te apresenta a história, assim, uma primeira narrativa e logo entra numa tempestade, né? Eu acho que isso é bem bacana, porque daí te joga dentro. Eu gostei muito porque eu sempre tenho um desafio em fazer as vozes dos homens e das mulheres, né? Na leitura de uma obra. E que nem no Sherlock Holmes, que era menina, eu fazia uma coisa assim, meio até de dubladora, né, e tal. Mas quando você sonorizou a parte em que aparece o rosto da mulher na janela e ela convidando o homem para entrar, nossa, cara, que coisa legal, porque ele coloca uma voz de fundo quase como uma sereia cantando, né, lembra aquilo. Eu acho que a sonorização, mais uma vez quero falar, ela realmente transforma a linha em onda sonora e aquilo entra na alma da gente, assim. Então, teve vários momentos no conto da Mary Shelley que isso aconteceu comigo, e quando fala que ele para de respirar para ver se tem mais alguém respirando, e a forma como você coloca essa trilha, assim, ela é muito intensa. Então, vale muito a pena parar para ouvir com o fone de ouvido, porque é imersivo demais, assim. Quer soltar um trecho desse? Solta aí. Será que pegou? Será que o microfone pegou minha barriga? Acho que sim. O dia todo foi gasto pelos marinheiros para consertar o barco, e o som dos martelos e as vozes dos homens trabalhando ressoavam ao longo da costa, misturados com o barulho das ondas. Não era a hora de explorar a ruína de alguém que, fosse humano ou sobrenatural, evidentemente se retirou do convívio com todos os seres vivos. Vernon, no entanto, foi ao local onde ficava a torre e procurou em todos os cantos em vão. Henry decorou a torre cuidadosamente, da maneira como eu a encontrei, e muitas vezes ele e sua garota invisível a visitaram para reviver, no próprio local onde tudo ocorrera, a lembrança de todos os incidentes que haviam conduzido ao seu reencontro, durante as sombras da noite, naquela ruína isolada. Mas muito legal, gente. A gente quer agradecer, assim, a sua leitura de ouvido, que você siga conosco, sugira obras, né? O Lucas sempre coloca ali os nossos e-mails no fim de cada episódio. Acho que é bem importante compartilhar também, com alguém que também goste, assim, de literatura, né? E eu acho que o que a gente está fazendo um pouco é uma forma diferente de consumir literatura, né? Somos apaixonados por histórias, né? É por isso que a gente faz isso. A gente escolhe os textos apaixonado pelo texto ou pelo autor e potencializa ao máximo para que você tenha uma experiência legal de leitura. Então, passe para as pessoas que você sabe que gosta também e ajude a gente a soltar essas sementinhas literárias para o mundo, assim, para o máximo de pessoas possível, que a gente faz de coração mesmo, com muito amor. Então, esse episódio vai ser... a gente falando um pouco sobre trabalho, né? A gente no próximo vai voltar a fazer... vai fazer o leitura de ouvido normal, né? Vamos fazer um conto normal. Mas esse foi um pouco para apresentar o que é a leitura de ouvido e esse plano de fundo, assim, por trás das obras, que eu acho que também é legal fazer, né? Tem vários mistérios que eu tinha selecionado para falar aqui que eu acabei não falando. Por exemplo, a Mary Wollstonecraft... Eu falei errado. Quem? A Mary Wollstonecraft, a mãe da Mary Shelley, né? Então, a Mary Shelley, ela teve uma dificuldade na vida dela muito grande, né? Ela teve 4 gestações, mas só um filho sobreviveu para além da infância, né? E a mãe dela morreu no parto, 11 dias depois logo após o nascimento da Mary Shelley. Então, ela não teve a presença da mãe, né? Tudo isso acaba refletindo na própria construção, né, literária da autora. E a gente tá aqui... A gente vê isso nesse conto e também no Frankenstein, né? É. Então,
a coisa da criatura, né? Acho que a gente vai ter que terminar, senão a gente vai ficar falando Não, a gente já deu tchau, na verdade no... você vai enxertar essa parte antes, né? Ou não, ou vou deixar aqui. Tá bom, como um pós, igual no filme. Tchau. Tchau.